A igreja não é ponto de chegada, é ponto de alcançando as famílias. Não é ponto de chegada, é ponto de partida, alcançando as famílias. Queridos, não tem um lugar mais aprazível, mais confortável para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, do que a igreja. Não é bom estar aqui? Olha para o irmão que está do seu lado. Pergunta para ele assim: você me irrita? Você mexe na minha gaveta? Pergunta para ele. Você usa o meu perfume? Você fica fazendo comparações comigo? Seu rendimento acadêmico e o meu? Eu te vejo de mau humor pela manhã? Ah, é muito confortável oferecer ao Senhor uma adoração, levantar as mãos e pular na igreja. Agora eu quero ver você fazer isso dentro de casa. Porque é lá que mexem na sua gaveta, é lá que usa o seu perfume, não é isso? É lá que acordam de mau humor. Mas é lá que você precisa ser verdadeiramente um adorador. Na igreja é muito fácil. Então a igreja não é ponto de chegada, é ponto de partida. Sai daqui e vai ser crente dentro da sua casa. E a proposta do Senhor para nós, para você que está aqui. Abra sua Bíblia aí, rapidamente. Não é esse o texto que nós vamos considerar em todo o tempo. Capítulo 6 do livro de 2 Samuel, do verso 12 ao verso 23. Nós vamos encontrar uma passagem muito interessante, que é quando Davi leva a arca de volta, ou leva a arca para Jerusalém. Há 70 anos antes, essa arca tinha saído de onde ela deveria estar. E agora Davi, que era um adorador, Davi, que era um homem que tinha um coração rendido aos pés do Todo-Poderoso, ele deseja levar a arca para Jerusalém, porque ele tinha planos de construir um templo. A arca deveria estar lá. Então ele armou uma tenda em Jerusalém. Depois de uma tentativa mal sucedida, agora, fazendo as coisas como deveria ser feita, carregando a arca da maneira correta, como deveria, agora a arca chega até Jerusalém. E ali Davi dança, Davi se alegra, Davi exalta o Senhor, Davi adora o Senhor. Ao final ele abençoa o povo, ele reparte pão, carne e vinho para o povo. Mas da janela sua esposa o olhava e o desprezava. Que comportamento mais ridículo numa linguagem de hoje, né? Que mico. O rei está pagando o maior mico, dançando no meio do povo como um do povo. Davi era um do povo, sim. Era rei, mas era também um do povo. Esse homem que Deus usou para levar a arca a Jerusalém, ele teve uma longa trajetória, é sobre isso que nós vamos conversar. Mas antes queremos nos deter no que significa esta arca, queridos. Hoje nós não precisamos da arca. Existem igrejas que estão aí construindo arca e pondo a arca no altar, não precisamos disso mais. A arca para o povo de Israel simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus. O meu objetivo nessa tarde, o meu não, eu creio que é do Senhor, é que cada um de nós tenhamos a compreensão
de que nós precisamos desesperadamente da presença de Deus na nossa vida. A arca falava de todas essas coisas. Mas agora, o poder de Deus, a provisão de Deus, a glória de Deus, o Espírito de Deus, a unção de Deus, não mais numa arca, mas dentro de mim e dentro de você. Então entendemos, queridos, que a proposta de Deus é que você, como arca, leve a glória dEle e a presença dEle para dentro da sua casa. Não adianta você ser cheio do Espírito na célula, na igreja, nos eventos, nos ajuntamentos, e não ser cheio do Espírito dentro da sua casa. Leve a glória de Deus de volta à sua família, se é que já existia e se perdeu, ou se ainda não tem existido, algo está errado, porque você deve ser a arca de Deus dentro da sua casa. Querido, sem a vida de Deus, sem a presença de Deus, nós estamos condenados. Não passamos de miseráveis. Capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Vamos conferir alguns versos. Todos conhecem a história. Saul havia pecado, Deus fizera passar das mãos de Saul o reinado, o trono, a autoridade, a unção, o seu espírito, o Espírito de Deus. E agora Deus manda Samuel a ungir Davi. E Davi vai à casa de um homem, lá em Belém, chamado Jessé, um homem que tinha muitos filhos, 8 filhos. E eu fico pensando, queridos, imagina se fosse na sua casa hoje, lá na sua cidade, alguém chegasse e dissesse assim: olha, a pastora Ana Paula, ou o pastor André, estão aqui na cidade e vieram visitar vocês, a sua família, José. Esse José com 8 filhos, o que esse José faria? Chamaria todo mundo. Olha quem está na nossa casa nos visitando. Profetas do Senhor nos visitam. Chama o Joãozinho que está lá na roça trabalhando. Vai buscar o Joãozinho, não pode faltar ninguém. É momento especial na nossa família. Então Samuel chega ali e todo mundo se apavora, porque o homem de Deus, o profeta, por que o povo tem medo de profeta, hein? Por que o povo tem medo de profeta? Eu não imagino por quê. Aí Samuel chegou, o povo ficou apavorado. É de paz a sua vinda? Aí ele diz: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, verso 5 do capítulo 16. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos, os convidou para o sacrifício. Estão lá reunidos, o banquete preparado. E veio o filho primogênito, alto, bonito, vistoso, porte de rei. E Samuel, com base no visual de Saul, que era o homem mais lindo de Israel, talvez um pouco mais bonito que o pastor André, não sei, era o homem mais lindo de Israel. Saul, com essa mentalidade restrita à aparência, ao visual, falou: opa, esse é o homem. Aí Deus falou: ih, Samuel, você está por fora, não é isso não. Nada disso. Você vê como os homens veem, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Você tem coração de adorador? Seja adorador dentro da sua casa. E Jessé foi passando todos os outros filhos, e o Senhor dizia: não é este, não é este, não é este, não é este. Você não tem outro filho, Jessé? Tem um caçulinha, pastorzinho, caçulinha. Está lá no campo cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas.
Samuel disse: não comeremos enquanto ele não chegar. A vida desse pastorzinho era fácil naquela família? Estava a família reunida em festa, num momento glorioso, para sacrificar ao Senhor, o homem de Deus na casa deles. E ninguém da família se lembrou de chamar o caçulinha para ser também abençoado naquele momento. Alguma identificação? Você começa a pensar que você também pode ser uma grande bênção na sua casa. Porque Davi foi para a sua família de origem, ainda que tenha destramelado depois como marido, como pai. Mas ele abençoou os seus irmãos, abençoou. A casa de Davi foi abençoada por causa dele. E quando Davi chega, a Bíblia relata que ele era ruivo, não necessariamente ruivinho, mas claro, de cabelos mais claros. Não era tão alto, mas era bonito também. Era de boa aparência. Ah, mas esse moço tem perfil de rei, um tampinha desse, menor do que os irmãos, mas um coração grande na presença do Senhor. Então a primeira coisa que nós observamos, queridos, que para levar a glória de Deus para a nossa casa, para sermos a arca de Deus na nossa família, nós precisamos começar a matar alguns gigantes. O primeiro gigante que Davi matou não foi Golias. Golias foi fichinha. Os maiores gigantes que nós precisamos matar estão dentro de nós. Digam assim: os maiores gigantes que eu preciso matar estão dentro de mim. O primeiro grande gigante que Davi precisou matar foi o gigante da rejeição familiar. Ele não era o mais badalado entre os irmãos. Ele não era o filho mais elogiado pelo pai, com certeza não, porque ele fora esquecido aqui nesse momento. O gigante da desvalorização. Você tem sido desvalorizado dentro da sua casa? O que você ouve do seu pai? O que você ouve lá da sua mãe, querida? Que você não sabe fazer nada? O que você ouve dos seus irmãos? O caçula protegido dos pais? O mais velho, o orgulho da família, e você é o do meio. Quem é você? O filho do meio. Verso 18 diz assim: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé o belemita, que sabe tocar e é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. O verso 18 mostra que Davi era um homem, era um rapaz valoroso. Os de fora reconheciam o seu valor. Era homem habilidoso, era homem que tinha uma sensibilidade, sabia tocar bem a arca, tinha intimidade com Deus, era sisudo, que significa que era um bom caráter, era um sujeito sério, era um sujeito honesto, era um sujeito equilibrado, ajuizado. Os de fora reconheciam o valor de Davi, mas a sua família não, ele era apenas um pastorzinho, que estava no campo. Versos 28 e 33 do capítulo 17. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Olha só, gente, não era um grande rebanho, não, é pastorzinho de poucas ovelhas. Pelo menos o rebanho fosse grande, né? Poucas ovelhas. Onde que eu estou? Perdi o verso. Me ajudem. 28. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Olha a visão que o irmão mais velho tinha dele. Olha a visão do irmão mais velho. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Essa expressão parece alguma coisa familiar? Que fiz eu agora? Ou seja, era tão repetitivo,
a recriminação do irmão. Puxa, agora o que eu fiz? A família de Davi não compreendeu a unção que Deus trouxera sobre ele. Quando ele foi ungido naquele dia por Samuel, eu imagino que eles pensaram assim: Deus ungiu, o profeta veio ungir a Davi para ele tocar a harpa lá para Saul. Quando ele foi levado à presença de Saul, e Davi revelava a presença de Deus, porque quando ele dedilhava a arca, o espírito maligno que havia se apoderado de Saul se afastava, porque onde a presença de Deus chega, o espírito maligno que atormenta o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o sei lá quem, o seu avô que mora com vocês, tem que se afastar, porque a presença e a glória de Deus na sua vida é maior do que essas presenças malignas. Aleluias, aplauda mesmo o Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno. Eu penso que a família, os irmãos de Davi, os seus pais pensaram: cumpriu-se o propósito de Deus na vida do pequenininho, do baixinho, sei lá quem, do pastorzinho. Está indo lá dedilhar a harpa para o rei. Mas Deus, que vê o coração e sonha conosco, estabelece propósitos e alvos ainda mais elevados. Quero te dizer que você ainda não está cumprindo o propósito final de Deus para a sua vida. Deus tem mais para fazer em você e através de você. Talvez a sua família olhe para você e diga assim: já fez tudo que tinha que fazer. Não, porque o seu Pai Celeste vê além. Então Davi teve que lutar e vencer esses gigantes. Rejeição, desvalorização, descrédito, palavras contrárias, como seu irmão lhe disse. Mas Deus sabia que Davi era um guerreiro, era um rei, era também um sacerdote, e que Davi levaria todo Israel a adorar o Senhor, e inclusive os seus irmãos e a sua casa, porque no reinado de Davi esses irmãos tiveram uma participação. Davi não vingou, Davi não revidou, Davi os honrou, Davi os convidou para cargos importantes durante o seu reinado. Davi tinha o perfil de um vencedor, por isso ele pôde levar a arca para Jerusalém, porque ele experimentava da presença de Deus. Algumas credenciais para vencer esses gigantes. Eu falei pouquinho aqui, são tantos. Rejeição, a autorrejeição, a dificuldade de confiar em si mesmo, uma identidade deformada, sentimentos e pensamentos disfuncionais, competição, tantas coisas que o ambiente familiar pode nos trazer. Mas eu não quero me deter nessa tarde nos gigantes em si, não importa quais sejam, qual o tamanho deles, qual a origem deles, o que importa é que Deus nos capacita a vencê-los.